Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E depois de apresentar pra vocês o que é Drácula, hoje vamos falar sobre a evolução de Drácula. Se a primeira temporada foi uma temporada experimental, a própria qualidade da imagem e do som era bem duvidosa, com a segunda temporada houve uma grande evolução, tanto na captação de imagem quanto na captação de som. E teve aí também a introdução de algo que a gente que está acostumado a assistir em Drag Race vê sempre, que é um roteiro que permeia toda a temporada. Se na primeira temporada a gente viu as coisas meio que acontecendo ao acaso, tecnicamente, nessa segunda temporada de Drácula, o que a gente passou a ver foi não só uma temporada melhor trabalhada, mas também um enredo aí que fez com que personagens fossem criados e que criassem uma história bem bacana que fez com que a gente chegasse na final torcendo para algumas drags mais do que para outras, devido ao roteiro que foi criado para elas. E esse negócio da evolução, você já vê a partir do primeiro episódio, que tem até uma qualidade de imagem bem melhor. O roteiro também, igual o Saulo falou, foi mais bem feito, pelo menos assim, naqueles momentos de introdução, daquelas cutscenes que sempre tem no começo dos episódios. E eu também achei assim que a qualidade de voz e também um pouco da qualidade do palco melhorou. Não foi aquela coisa tipo Drag Race da primeira pra quarta temporada, mas foi uma melhora muito boa e eu acredito ainda que vai melhorar muito mais, porque eles vão começar a ficar mais mainstream agora. Por isso que a gente também já tá querendo dar mais essa visibilidade pro pessoal daqui começar a assistir mais e sair um pouco mais dessa imagem só de Barbizinhas. O principal fator que levou a essa evolução foi a World Presents, que também produz o RuPaul's Drag Race. Eles melhoraram bastante na questão técnica, mas ainda se manteve fiel ao tema de terror, ao tema sombrio. Pra vocês terem ideia, a segunda temporada foi gravada dentro de um teatro, então, enquanto as queens eram julgadas no palco, atrás das boletas tinha aquela imensidão de cadeiras vazias, dando um ar meio macabro. Alguns objetos de cena representaram muito bem esse tema, então o importante é que a série evoluiu, mas não deixou seu passado de lado, continuou com o tema e o foco ainda é esse, é mostrar o lado sombrio da arte drag. A segunda temporada foi ao ar no dia 31 de outubro, mantendo a tradição de sempre se passar no Halloween, e a temporada ficou aí até janeiro com um leve up entre as duas últimas semanas para a gravação da final. Uma das mudanças que a segunda temporada teve foi que fomos de 8 para 10 participantes. Nessa temporada, nós contamos com Beach Pudding, Victoria Elizabeth Black, James Majes, Abora, Zasterina, Erika Clash, Dali, Kendra Onyx, Monique Shame e Felony Dodger, entre as participantes da temporada. Tiveram alguma queen que vocês gostaram mais dessa temporada? Uma queen que vocês acharam que foram embora cedo demais? Olha, eu acho que a Felony foi tipo a maior filler que já passou em Drácula, porque quando chegou na final com as Bullet Brothers ressuscitando as drags eliminadas pra poder decidir lá o top 3 e fazendo uma recapitulação da temporada, eu nem lembrava que a Felony passou pelo Drácula, então assim, completamente desaplaudida. Agora, sobre as outras drags, eu acho que eu curti bastante a Kendra, porque ela tinha uma coisa bem Paris City, completamente fantasiada. Eu acho que ela não entendeu muito bem a proposta de Drácula e tava indo lá só com fantasia de terror, então acho que destoava um pouco, porque ela é muito literal pela proposta do programa, mas eu acho assim que a Beach Pudding foi uma grande surpresa, porque ela começou fraca na competição, mas foi desenvolvendo, evoluindo a cada novo desafio, então eu acho que ela teve uma grande evolução durante, e foi muito bacana ver esse processo que ela passou ali, mas teve outras também que eu me senti também decepcionado, porque eu esperava muito, tipo a Monique, veio botando banca, diz que fazia, acontecia e foi eliminada num dos primeiros episódios, então falava mais do que apresentava. A Disasterina, eu acho que é a Tammy Brown de Drácula, completamente doida, mas carismática, então gostei bastante de vê-la também. E a Erika Clash, eu acho que, embora vivesse no bottom, sempre indo pra Extermination, ela tinha um carisma e uma presença muito bacana de assistir. As demais, não tenho muito o que falar, porque eu acho que não me conquistaram tanto assim. Então, as minhas favoritas foram, se for elencar assim meu top 3, é a Beach Pudding, a Erika Clash, a Disasterina, pelo fator loucura, e uma menção honrosa aí pra Kendra, que foi completamente sem noção, apresentando fantasias, onde deveria apresentar um conceito mais elaborado. Eu gosto muito desse elenco. Eu acho que tem drags com uma visão muito pontual do que elas podem mostrar na sua arte, mas acho que de certa forma é um elenco muito pouco diverso, próximo do que as bulês apresentaram pra gente nesse ano na terceira temporada. Tem uma queen negra, a maioria das queens tem uma visão, por mais que individual, elas conseguiriam interpretar uma coisa que uma outra queen faz, eu falo de forma visual, muito facilmente, sabe?
é tudo muito focado em maquiagem, mas nada muito além do topo, assim, algo que, por exemplo, a Nina em Drag Race, sabe? Uma das minhas drags favoritas é a Bora. Ela tinha uma visão bem diferente, inclusive o lema dela é que a drag dela quer destruir o drag. E eu gosto muito da Vitória, a Vitória Elizabeth. Mesmo ela sendo muito focada no visual e ela tendo uma performance fraca nos outros desafios, eu acho que o que ela faz muito bem. Ela tem a casa dela, ela é matriarca da Black House, tanto que a filha dela, a Dolia, tá na 3ª temporada, e lá elas têm essa pequena diferenciação de personagem, mas todas são muito visuais. E a skill da Vitória é fazer efeitos especiais, então ela faz pescoço quebrado, ela, tipo, tirou o rosto dela, colocou uma espinha pra fora. Ela tá ali sendo visual, mas ela faz isso muito bem. E a Clara Beach Pudding, dentro dessa temporada, ela veio com uma proposta bem outcast lá dentro. Ela foi, tipo, a excluidona no começo da temporada, mas ela mostrou os talentos dela, principalmente de atuação. E ela é uma ótima performer. No final da temporada, ela mostrou tudo que ela veio fazer e, assim, fui totalmente conquistado pela Beach. Uma das minhas drags que eu mais gostei dessa temporada foi a Beach Pudding, porque ela consegue fazer diferentes visuais, diferentes propostas do que ela quando pedem. Ela consegue tanto ser uma horror queen quanto uma beauty queen. Uma outra drag também que eu gostei dessa temporada, que foi mais da questão assim, maquiagem que ela consegue fazer, foi a Elizabeth Black, a Vitória. Ela tem uma perfeição mais assim pro visual, igual vocês disseram, mas que também ela consegue trazer essas diferentes camadas drag. Então ela não fica só se atendo a um estilo só ou a uma coisa só. As duas que mais me chamaram a atenção na temporada foram elas. Eu também gostei bastante da Disasterina e também a outra que eu curti foi a Dali. Até que ela consegue chamar mais atenção assim com esses visuais punk e gótico, mas as minhas duas favoritas da temporada é a Elizabeth e a Beach Pudding. Uma drag que eu acho muito a cara da Season 2 é a James Majesty. Ela não foi uma das minhas favoritas, mas ela com certeza foi legal de assistir, porque ela era bem beat, bem folgada, adorava botar a lenha na fogueira. E, de certa forma também, por ter esse lado mais beat, ela meio que se portou como uma vilã da temporada. Mas pra mim a grande vilã mesmo foi a Bora, que já chegou na 2ª temporada falando mal da Beach Pudding por conta de uma história do passado das duas. E aí ela já fez a cabeça do elenco todo contra a Beach. Só que conforme a temporada foi rolando, a Beach foi se sobressaindo, se destacando, enquanto a Bora foi só caindo, só tendo desempenhos fracos, e no fim das contas uma chegou no top 3 e a outra não. Eu acho que a Bora não entrou ali pra ser a vilã da temporada, mas acabou sendo devido ao seu comportamento. E nessas horas dá pra ver como a presença da World of Wonder foi muito marcante na construção dessa 2ª temporada de Drácula. Porque a World of Wonder, sendo a produtora de Drag Race, ela pesa muito nos dramas, pesa muito no roteiro, e isso é muito perceptível nessa 2ª temporada de Drácula. Eu acho que eles pesaram muito nesse drama da Bora com a Beach Pudding, porque eu achei que, sim, quando a gente chega no final, vê que é um drama bem desnecessário, quase uma coisa Coco e Alyssa. A diferença é que a Coco e a Alyssa em Drag Race tinham carisma e fazia a gente rir muito, e no caso da Bora, fazia mais a gente ter raiva dela. Eu fiquei mais com essa expressão tipo de a Bora tá fazendo tempestade de copo d'água e se incomodando muito com a Beach Pudding, enquanto a Beach Pudding já seguiu a vida e tá aí arrasando na competição. E essa é uma das coisas que me incomodou bastante na temporada, esse drama desnecessário e pesado que foi a Bora com a Beach Pudding. O drama da Bora e da Beach inegavelmente deu uma movimentada na temporada, principalmente porque teve essa inversão no meio da season, porque logo no começo a Bora estava sendo muito respeitada, sendo colocada muito lá em cima pelas competidoras, e a Beach, por causa da sua estética, estava sendo colocada lá de lado, como se ela fosse sair logo no começo da temporada. E a gente viu um por um que duvidava da Beach saindo do programa, a Bora indo para as Terminations e a Beach ganhando desafios. E quando a gente chega na final, a gente consegue concluir que toda essa questão visual de ser uma monster não importava tanto, porque o monstro da Beach era o talento dela na performance, e ela conseguiu demonstrar isso durante os desafios. Eu acho que essa coisa assim de roteirização de reality sempre vai ter, mas eu acho que tem que ter meio que um controle do que pode ou não você falar, ou se não fingir que vai falar de alguma coisa, igual vocês mencionaram do drama da Coco e da Alyssa. Elas já até comentaram que aquilo ali, elas não tinham mágoa nem nada daquilo depois do programa, mas que foi uma coisa que elas tinham que comentar durante o programa. E eu acho que essa questão que teve em Drácula, a Bora, eu acho que ela acabou exagerando um pouco mais, que fazia mais a gente ter raiva, pegar ranço dela
ela na discussão do que uma coisa igual era a Coco e a Lisa, que era tipo uma briga meio colegial, que a gente sabe que tem aquela briga, mas que no fundo tá tudo ok, não tem nada demais. Então acho que não sei se isso é um problema da produtora, né, da World of Wonder, ou se é um problema da questão pessoal do que ela passou, viveu com a Queen. Mas como vai vir uma nova temporada e provavelmente pode até mudar de produtora, eu acho que isso pode ficar um pouco menos evidente na temporada do que igual teve nessa. A gente acabou querendo pegar a Bora no final da saída. O que me incomodou bastante nessa treta da Bora com a Betty Pudding foi que eles concentraram muita atenção nas duas e deixando as tretas de lado. E aí, quando chegava uma Extermination específica, a gente via que tinha outras drags ali com certos conflitos entre si que não foi bem explorado pela produção. Tipo, na Extermination, que eles usaram uma máquina da verdade, e aí eles foram questionar as drags sobre algumas interações delas entre si. E uma das perguntas que foram feitas pela máquina da verdade foi se havia romance entre uma drag e outra lá. E a gente não chegou a ver isso durante a temporada porque eles focaram muito nesse drama de Abora e Betty. Então acho que, assim como na quinta temporada de RuPaul's Drag Race, quando eles pesaram muito no drama da Lisa com a Coco, eu acho que nessa segunda, quando eles pesam muito no drama Abora com a Betty, eles deixam outras histórias que são tão interessantes quanto de lado pra poder focar nessa, que chegou em certa altura já não tava tão interessante de acompanhar. Mas, já que eu falei do Extermination, teve os Extermination mais pesados que da primeira temporada, e isso também foi uma grande evolução. Tatuar as drags, enfiar agulhas nelas, nossa, eu achei assim, pesadíssimo, mas continuei assistindo, porque se elas toparam que aguentem o ferro até o fim. As exterminações dessa temporada, elas renderam um dos momentos mais icônicos da série, que é logo no primeiro episódio da segunda temporada, quando a Monique Shame, ela vai pra Extermination das Agulhas, onde ela tinha que aguentar o máximo de agulha que ela conseguia, ela e outras duas queens, que no caso era a Felony e a Erika, só que elas não sabiam quantas agulhas a outra competidora aguentou, então elas tinham que ficar o máximo de tempo que elas conseguiam. Enquanto a Erika e a Felony estavam morrendo de dor, a Monique estava rindo de uma forma assustadora, com uma máscara ensanguentada. E isso, tipo, é muito programa, é muito Drácula, é muito que eles querem imprimir na tela. Primeiro que a gente colocou, tipo, muita fé que a Monique conseguia fazer as terminations, iria longe na competição. E segundo que a gente ficou muito assustado quando o episódio foi ao ar no YouTube, o Twitter comentando, o pessoal achando, tipo, muito pesado. Porque até então na primeira temporada a gente viu umas terminations macabras, mas com intenções maiores do que elas poderiam imprimir. Mas na segunda temporada as coisas já pegaram muito pesadas. Acho que depois dessa eu concordo com o Saulo que a da tatuagem foi um pouco mais pesada, e chegando no final da temporada as terminações foram perdendo a força. Apesar de que eu gosto muito da máquina da verdade, principalmente porque colocaram lá na tela coisa que a gente não viu, porque eles estavam focando muito no drama da Abora. Entre eles, o romance da Dali com a Victoria e a questão de como a Dali lidava com o HIV. Foi muito pouco explorado, ou então não foi explorado durante a temporada esses assuntos, e era uma coisa que seria interessante de ter assistido. Quando a temporada acabou, a Betty Pudding falou que teve muita coisa que não estava sendo gravada mesmo, principalmente porque a produção queria respeitar esse espaço grande que as queens têm de se produzir, de se montar, porque a gente só pode ver alguns looks maravilhosos, como o da James, no episódio da noiva, que ela é uma caveira cor-de-rosa, cheia de flores e tal, porque eles têm o dia inteiro pra se montar. Que se gravar essa quantidade de tempo, talvez seja um pouco exaustivo, ou então que demande mais recursos ainda, que a gente sabe que mesmo tendo melhorado, a segunda temporada ainda teve um orçamento baixo perto da maioria dos realities. Essa questão da Extermination, eu achei a segunda temporada, o começo dela, muito mais pesada do que as Exterminations da primeira temporada. Na primeira temporada eu já fiquei meio assim, nessa segunda, a primeira prova que já teve da Extermination, que foi colocar aquelas agulhas no corpo, eu já fiquei até meio assim, mas igual o Paulo falou, se elas concordarem em fazer, então elas estão ali, vai ter que fazer e a gente vai ter que assistir. Dá uma certa aflição no começo, mas depois você vê que pela reação da Monique não deve doer tanto assim, eu fico pensando, quando eu assisto, se fosse uma coisa que
eu tivesse lá pra fazer, eu já nem iria colocar a primeira nem a segunda agulha. Já ia pedir pra sair, porque ia ser muito pra mim. E uma outra prova também. Não foi assim tão pesada, porque até que eu não achei as tatuagens tão feias, mas foi essa questão da tatuagem que eu acho que foi no terceiro episódio, se eu não me engano. A tatuagem, assim, não foi aquela coisa feia como eu imaginava que seria, mas também ia ser uma coisa que talvez eu poderia me arrepender, ou que ela se arrependesse depois, mas se elas já recebem, por exemplo, o contrato, um guia do que pode acontecer, e elas assinaram um contrato pra participar daquilo, então tá tudo bem pra elas. O último que não foi assim tão doloroso de assistir quanto do primeiro episódio foi delas ficarem com o pé num balde cheio de gelo durante meia hora. Da temporada inteira, de todas as Extermination, a que eu mais fiquei assim, agoniado de assistir foi o do primeiro episódio com as agulhas entrando no corpo. Nossa, uma Extermination que eu amei de coração foi do paintball. Eu acho que seria maravilhoso você tá ali atirando na cara da sua inimiga, porque, sério, as drags na segunda temporada, elas elevam muito nesse conceito do drama, nesse conceito das tretas. Eu acho que no momento em que elas vão pra Extermination, podendo acertar uma outra com uma arma de paintball, eu acho que é tipo o ápice, porque pelo menos é o momento que você pode descarregar toda essa raiva acumulada nos últimos episódios, nos desafios que se seguiram desde então. Foi uma Extermination bem justa. Pra mim, deveria ter em toda a temporada, porque eu acho que é o momento, assim, ideal pra você descarregar todas as suas frustrações e raiva, que com certeza rolam nessas competições. Eu achei muito divertido, eu gostei demais de ver as drags ali se atirando entre si, e também porque é divertido você ver pessoas jogando paintball com o intuito de machucar uma outra, porque ali elas estavam querendo mesmo acertar uma outra. O duelo que eu mais curti de assistir foi o da James Majesty contra a Kendra, porque desde o primeiro episódio as duas estão se estranhando, porque uma vivia provocando a outra. Então esse é o momento em que as duas tiveram a oportunidade de colocar os pingos nos is. E aí, quando a James Majesty acertou a perna da Kendra e tirou até sangue, e aí a Kendra foi lá e meio que fuzilou a James Majesty sem dó. Ainda mais se a gente for levar em consideração que a Kendra já passou uma temporada no exército, foi divertido demais de assistir ali, descontando toda a sua raiva na James. E a James até então tava sendo bem chatinha. Eu acho que foi uma Extermination bem justa e legal de assistir. Outra Extermination que também envolveu violência entre drag queens foi a do Thunderdome. Logo na final, o top 4 se entranhando em uma luta. Elas içadas como pêndulos dentro de uma gaiola de ferro. Elas tinham que bater uma na outra. A Extermination era essa. E ali seria decidido qual queen não ia pro top 3, não ia pra final. Todos os questionamentos em cima da Victoria, pra mim, foi por terra. Assim que ela representou toda uma nação, todo um povo que queria chutar a cara da James. E ela deu uma voadora na cara da James. E assim, se ela ia ser eliminada daquele episódio, ela foi salva e só foi pra final porque ela conseguiu acertar a James na cara. A gente discutiu isso no podcast passado sobre Drácula. A questão das Exterminations, que tá ali por entretenimento e ajudam a dar esse background de terror. Mas assim, chega uma hora que fica divertido você ver ela se batendo e tal. E as Blues Brothers nunca tiveram problema em fazer disso uma galhofa. Tanto que na primeira temporada tem uma luta na lama. E é algo que o programa tem que manter. E elas já confirmaram que na terceira temporada a gente vai ver mais Exterminations. Outra coisa muito legal nessa segunda temporada é a evolução dos looks das drags. Ok que a primeira temporada teve vários looks bem interessantes, mas nessa segunda, putz. E nesse quesito, realmente a Victoria Black foi a melhor de todas, disparado. Ela veio com cada look icônico que só de lembrar eu fico sem ar. Especialmente um look inspirado no filme Hellraiser, que ela foi com uma maquiagem tão foda que parecia que ela tava com carne viva exposta de verdade, e depois quando ela também faz uma alienígena. Eu acho que foram, assim, dois looks que entram pra mim na história de Drácula como os melhores que já passaram ali, mas outras drags tiveram looks muito incríveis da gente ficar babando, e nesse quesito nem se compara com Drag Race, porque se Drag Race e as drags têm lá um dia pra poder construir os seus looks, em Drácula as drags conseguem levar esses looks prontos. Elas já produziram esses looks com uma grande vantagem de tempo, de material. Então, quando as pessoas chegam a comparar falando que os looks de Drácula são muito melhores de Drag Race, é porque eles são mesmo, mas também porque elas têm um tempo hábil pra poder criar esses looks. Se for pegar uma coisa assim pra gente falar de cara em que Drácula consegue ser superior que Drag Race, é nos looks. Por mais que não sejam looks convencionais, sejam looks focados no terror, são looks muito incríveis de ver e que eu gostaria muito de ver pessoalmente pra ver se a qualidade pessoalmente é tão boa quanto o que a gente assiste na TV.
Pessoalmente, eu gosto muito do look de alienígena da Victoria, do look da Abora do episódio do Velho Oeste, que ela tá representando um personagem de animação dos anos 50, que ela tá de ladrão. Esse look é maravilhoso. E o look de noiva da James, esses são meus favoritos. E uma coisa que é engraçada nesses looks é quando a gente pega a Kendra, nossa, é tipo assim, véi, você tá no lugar errado. Você não tá numa competição do ensino médio que você tem que ir fantasiada dependendo do tema. Porque a Kendra, ela era muito literal nos looks. E teve um dos looks que ela foi de bruxa que eu achei muito engraçado. Tipo, véi, como é que você tem coragem de desfilar isso em Drácula? Tipo, é Drácula, sabe? É pra você ir além e não ficar no literal, no óbvio. Essa falta de criatividade da Kendra pra produzir seus looks foi algo positivo, pelo menos do lado cômico. Porque a gente via pra ele e falava, tipo, não tô acreditando que você tá usando isso. Um dos looks que eu gostei da Beach Pudding, eu acho que nem foi o look que eu vi no programa. Foi um visual que ela se inspirou meio que na Elvira. Se eu não me engano, ela até postou no Twitter isso. Foi um dos visuais que eu mais gostei. Mas o que eu gostei bastante foi o da Dali, que é essa que ela fez de Moicano, que foi o episódio 3. Que foi bem a coisa que eu falei, que elas tinham que fazer aquele visual meio punk. Foi um dos visuais que eu gostei da temporada. O outro visual foi o da Victoria, que ela fez uma coisa bem bruxa, meio que do conto de fantasias, que não foi aquela coisa de bruxa, tipo de um filme de terror, por exemplo, de Invocação do Mal, essas coisas igual a Freira. Foi um visual assim que eu também gostei, porque não teve aquela coisa 100% terror, 100% horror, teve uma coisa mais fantasiosa, digamos assim. Gosto muito também, fazendo uma menção honrosa aqui, ao look da Dali no episódio 2 do Velho Oeste, que ela vai uma coisa meio espírito indígena. Acho que ela fez uma interpretação muito diferente. Dentre as opções que você pensa em Velho Oeste e Cidade Abandonada, ela fazer um espírito indígena. E ainda sobre looks, embora as Boulet Brothers tenham pesado muito no látex, elas também usaram muitos looks bacanas nessa segunda temporada. Inclusive o último look, na formação do top 4 ainda, quando elas vão escolher o top 3, e elas estão com um look estilo Mad Max, eu achei fantástico. Eu acho que as Boulet Brothers, Drac, Morda e Suântula, elas conseguem mostrar uma versatilidade de looks muito bacana. E o mais legal ainda é que elas fazem looks que sempre combinam entre si. Elas não vão ali, uma querendo roubar o brilho da outra. As duas sempre brilham juntas e isso eu acho fantástico. Eu queria saber de vocês quais são os momentos favoritos de vocês dentro dessa temporada. Pra mim são o episódio em que a Bora ganha e vai pro bottom, porque a gente vê como as Boulet trabalham juntas. A performance da Bora foi um pouco desleixada, mas ela conseguiu performar muito bem dentro do ritmo da música. A Suântula gostou muito e interpretou ela ter caído, ela ter aberto a bandeira de cabeça pra baixo como atitudes punk da performance, e a Dracmorda já não gostou, achou que foi muito desleixado, ela não apresentou com muita polidez. Então, tipo, em vez delas ficarem discutindo ou então deixarem a Bora safe, elas resolveram que ela ganhava o episódio porque ela performou bem, mas ela ia pro bottom porque ela não teve polidez o suficiente pra chegar lá. E esse episódio também é muito bom porque a James, ela faz o look mais bonito de todos, uma das melhores apresentações, mas por ela ter esquecido de mostrar o leque que era obrigatório, ela vai pra Extermination e ela passa a Extermination inteira reclamando disso. O verdadeiro desafio da Extermination nem era aguentar ficar com o pé no gelo, era aguentar ficar do lado da James. Eu gostei muito dos momentos em que a Bora se fudeu. A Bora muito chata, eu não tava suportando mais olhar pra ela. Então toda vez que a Beach Pudding se dava bem, ou então a Bora realmente se dava mal, eu gostava de vê-la. E eu confesso que eu criei muita expectativa pela Bora por conta do Gustavo. O Gustavo fez minha cabeça. Nossa, a Bora é a revelação drag, melhor drag que já existiu no mundo. Aí eu fui assistir esperando assim, né? Ver a própria Suântula Dracmorda reencarnada em uma única personagem. Chega lá, a Bora foi assim, caindo no precipício a cada novo episódio. Então toda vez que a Bora se dava mal, eu falava, nossa, isso aí, não vejo a hora de ser eliminada. E ela chegou no top 4. Não sei como, mas, né, fazer o quê? Erika Clash participou de todos os bottom, então ficou difícil da Erika Clash chegar no top 4. E assim, eu acho que a Erika Clash foi uma grande personagem que ela também trouxe vários momentos divertidos pra temporada. Basicamente, em toda Extermination, ela esteve presente até o momento em que ela foi eliminada. Eu acho que apenas em um Extermination ela não apareceu. E a Erika Clash, de todas ali, era a drag mais frágilzinha, aparentemente, então ver ela passando por uma Extermination mais pesada que a outra, pra mim foi uma grande evolução da participação dela. Agora,
Agora, outros momentos que eu gostei bastante foi essa Extermination do Paintball. Eu achei ela muito divertida, porque deu pra ver que as drags estavam se divertindo sim. Foi uma coisa legal de acompanhar. Eu acho que quando os participantes de um programa estão se divertindo, fazendo os desafios em que eles são propostos, é bacana de assistir. Então eu gostei bastante dessa Extermination. O episódio do Top 4 também foi um episódio muito legal, porque eles foram pra um festival no deserto, as drags fizeram um ensaio fotográfico no deserto também, e eu gostei muito dessa vibe Mad Max que o episódio trouxe. Também teve esse desafio dos alienígenas. Eu achei que as drags conseguiram empregar bem nesses personagens alienígenas que elas criaram a personalidade delas, e eu gostei bastante do resultado que elas mostraram. Então esses foram assim os momentos que eu mais curti. Não só o meu favorito, mas acho que a da maioria das pessoas que assistiram foi assistir o Paintball. Por mais que seja, assim, uma coisa dolorosa quando aquelas coisas batem na pessoa e tira até sangue e deixa hematomas, foi legal de ver porque tem essa coisa do programa mesmo, que é uma coisa meio heavy metal. Ao mesmo tempo que dá pra você ver as queens se divertindo e também jogando, assim, uns shades, dá também pra perceber que uma hora ou outra, assim, elas querem sair na porrada uma com a outra. Então acho que, assim, o momento mais divertido pra mim, de assistir, de acompanhar o programa mesmo, foi essa Extermination, que foi, assim, totalmente diferente, por ter uma proposta tanto dolorosa quanto divertida. O consenso que fica entre a gente aqui, pelo menos, é que os momentos mais divertidos de Drácula são as Extermination. Por mais pesadas, por mais nojentas que elas possam ser, elas acabam trazendo muito entretenimento. Eu espero muito que as Extermination da terceira temporada sejam tão divertidas quanto essas que a gente viu até então, tanto na primeira quanto na segunda temporada. A parte legal de Drácula é você ver essas Exterminations, não é igual a parte de Drag Race que a gente tá lá pra ver os shades entre elas. Em Drácula até tem, mas só que o momento mais divertido que você vai ver, por mais de certa forma nojento, meio que você não quer ver aquelas coisas acontecendo, igual dessa segunda temporada que já começou com uma Extermination bem chocante, é a parte mais legal e mais divertida de assistir do programa. E tanto que nessas provas assim que elas têm que fazer, por exemplo, essas lutas, foi no final da temporada que elas tiveram que fazer no Thunderdome, ou então esse do Paintball, você vê que, por mais assim que seja uma coisa que pode acontecer um acidente sério, é uma coisa também que tá fazendo elas se divertirem, e também tá fazendo a gente se divertir. Porque elas assinaram esse contrato de que podem passar por qualquer coisa. Então, óbvio que elas não vão, assim, querer 100% mal da outra pessoa. Mas dá pra tirar, assim, muitas coisas e muitos momentos engraçados dessas Extermination, igual foi desse do Paintball. Sabe aquele trailer que vazou, que aparece a Amanda, que ela vai ser jurada? O cara que gravou, ele falou que ele não conseguiu gravar tudo, mas que mostra uma Extermination que elas pulam do avião. Tipo assim, elas fazem queda livre, sabe? Coragem. E aí o melhor, ele comentou assim, eu não esperava por esse orçamento, sabe? Tipo assim, elas pulando do avião. Nunca se sabe, né? Vai que elas estavam lá clandestino e por isso que tiveram que pular. Foram expulsadas, né? Pula que a gente tá chegando no México. Tipo, tem 3 drags e vai ser um paraquedas pra elas, se virem. Elas têm que lutar. Aquele meme, né? As feias que lutem. As feias que lutem. Isso daí ia ser uma Extermination da Extermination mesmo. Extermination da Extermination. Bem, chegamos no final da temporada. Nós temos esse top 3 formado pela James Majesty, Victoria Elizabeth Black e Beach Pudding. Pra mim era o top 3 mais correto. Cada uma representava muito bem seu personagem. A Beach conseguiu imprimir pra gente quão vadia ela era, o seu talento na atuação. A James também servia muito sexo nas performances. E a Victoria era essa profissional dos efeitos visuais que surpreendeu a todos durante a temporada. E no último episódio, como nós já falamos aqui também, onde elas fazem as 3 performances de Filth, Glamour e Horror, foi muito bom. O da segunda temporada eu acho que é melhor ainda que o do primeiro, porque elas fizeram coisas muito diferentes entre elas e eu tinha um certo receio de que elas se escorassem algo que a Vander tenha feito, como usar vômito, como fazer aquele personagem do Horror parecendo que a Vander fez, porque ficou muito marcado. Mas elas conseguiram se expressar de uma forma muito única e trazer histórias lá dentro, conseguir construir personagens dentro de cada tópico. A questão do top 3, em Drácula a gente já vê, pelo menos assim, foi o que eu reparei, eles dão mais por merecimento. Se você pegar assim o histórico delas no programa, tanto de evolução, mas se você pegar só o histórico de quem ganhou, quem ficou no bottom, você vê que é assim, que quem realmente mereceu ganhar
pelo histórico, diferente de Drag Race, foi a Beach Pudding. Mas aqui eu queria que também ganhasse, na verdade, a minha segunda opção seria a Victoria Elizabeth Black. Ela tem essa coisa de maquiagem bem profissional, de efeitos visuais, e ela consegue fazer muitas coisas perfeitas. Em comparação também com a primeira temporada, da segunda temporada elas conseguiram trazer muitas coisas diferentes uma da outra. Acho que foi mais apresentável. Não assim que a primeira não tenha sido tão apresentável, mas foi uma coisa legal de se ver. Cada uma teve uma inspiração diferente pra montar os visuais. Olha, sinceramente, eu preferi muito mais a final da primeira temporada. Eu acho que as drags ali na primeira temporada se jogaram muito mais nas propostas de filth, horror e glamour. Não que na segunda não tenham se jogado, mas eu particularmente curti mais o que as drags fizeram no final da primeira temporada. Contudo, o final da segunda, eu acho que ele foi mais polêmico, porque a gente vê a Victoria Black transando com um cadáver. Lógico que era um cadáver, né, de mentira, mas isso choca muito mais do que ver a Beach Pudding, por exemplo, comendo cabelo, ou então ver a James Majesty quase simulando sexo com um cachorro quente. Mas ainda assim, eu acho que a Victoria fazendo sexo com um cadáver foi bem chocante, assim. Mas nada que eu não tenha me assustado, porque pra quem tá acostumado a assistir filmes de terror com zumbis, isso não chega a ser algo assim tão assustador. Mas imagino que pra audiência tradicional de Drácula não tenha sido tão chocante, mas se a gente for pensar numa audiência maior, pode ter sido algo assim. Necrofilia pesadíssimo. Mas eu gostei mais da primeira temporada, mas a segunda eu achei que as drags apresentaram boas propostas, bons conceitos, e elas conseguiram mostrar pra Drakmord e a Suantula que elas conseguem muito bem ostentar aí os 3 quesitos pra serem super drags monstros, que é o filth, o horror e o glamour. Eu acho que elas brilharam bastante. Mas pra mim, desde o segundo episódio, eu acho, talvez até mesmo no primeiro, a Beach Pudding era a grande competidora dessa temporada e mereceu ganhar. E ela, no final, acabou sendo mais consistente e mereceu demais essa coroa. Embora James Majesty... Nossa, esse nome dela é péssimo pra falar, gente, eu odeio essa mulher. É muito difícil falar James Majesty. É muito chato. É um lixo. Deixa eu falar só James. Ah, mas é porque eu lembro da Mansfield, aí por isso que eu não, eu não quero. E eu também eu lembro da Mansfield e do Jameson James. Nossa, né? Só as lendas, né? Só a RuPaul. É, só as creme de la creme. Mas vamos lá, tentar de novo. E no caso da James Majesty, eu acho que foi uma coisa que até o Gustavo havia apontado pra mim. Na final, ela meio que distorceu completamente o que ela vinha mostrando na temporada. Porque se durante a temporada ela pesou muito no conceito de sexo e de ser uma bitch, aí chega no final, ela me aparece como uma palhaça fantasmagórica. Eu achei assim, bem what the fuck. Você o tempo todo mostrou Bruna Surfistinha, chega no final, mostra it. A coisa não dá, né? Fica meio desconexo. Afinal, pra mim, a Beach Pudding, ela foi a melhor em todos os quesitos. Principalmente pelo fato dela conseguir se manter fiel ao personagem Beach Pudding que ela mostrou. Os looks de horror, pra mim, o zumbi da Victoria e o palhaço da James foram muito previsíveis. É uma coisa que quando você pensa assim, personagem de horror, eles estão entre os primeiros. E a Beach veio com algo muito diferente que as próprias bulês não conseguiam nominar. E ainda assim, tava uma coisa tipo vadia, sexy. O look horror dela ter sido um vestido curto também. Pra mim, o filtro dela foi muito melhor que o da Victoria. Mesmo da Victoria tendo tido essa produção, você sabia que não era um cadáver de verdade. E a Beach limpou o chão e bebeu água suja, comeu cabelo. Foi o filtro como sério. Sobre o palhaço da James, já que foi colocado como pauta, eu acho que ela quebrou a Eva Destruction na terceira temporada. Acho que só serviu pra ela quebrar a Eva Destruction caso ela vá pra final. E então a gente finalmente chegou em 2019 com a terceira temporada prestes a estrear e com 2 grandes campeãs aí que fizeram o nome e a história de Drácula. Eu acho que a Wanda na primeira temporada representou muito bem, faz parte hoje em dia da produção de Drácula, mostrando que ela é uma drag muito inteligente, muito sagaz e que sabe trabalhar também nos bastidores. Enquanto isso, a gente tem a Beach Pudding, que foi a zebra da segunda temporada, mas que chegou na final mostrando uma grande evolução e que tem um reinado aí magnífico. Afinal de contas, ela tá com um reinado aí de 2 anos já. Então, ela também tem aí o seu grande valor. E eu acho que agora, quando a gente vai pra terceira temporada, o que a gente pode esperar? Eu espero muita diversidade. Afinal de contas, a gente agora tem aí mulheres cis na competição, vamos ter drag king também competindo. E isso é algo inédito em qualquer competição drag que a gente tá acostumado a assistir. Eu tô com boas expectativas, mas não estou com muitas expectativas, porque eu acho que quando a gente coloca muita expectativa em algo, a gente acaba se decepcionando pelo aquilo que a gente criou. Mas eu acho que a terceira temporada de Drácula tem tudo aí pra ser mais uma temporada memorável que a gente vai ficar falando por muitos tempos.
Eu não tô seguindo essa regra. Eu tô colocando muita expectativa. Porque, primeiramente, porque não tem como a gente saber nada. As bulê não deixam nada vazar. E elas mesmas fazem mistério sobre tudo. A terceira temporada, ela já tá chegando aí com um gag no meio do caminho. Porque ela deveria inicialmente ter começado no ano passado, durante o Halloween. Mas não teve por vários motivos aí. Que até hoje ninguém consegue dar 100% de certeza no que aconteceu. Oficialmente, elas estão dizendo que a turnê europeia da segunda temporada de Drácula precisou ser estendida para elas atenderem o maior público, e então não deu para gravar, não deu para dar início às gravações da terceira temporada. Porém, algumas pessoas dizem que elas foram chutadas da World of Wonder, da World Presents, porque aí o programa delas talvez estivesse ganhando um certo público e tal, e eles não queriam um outro reality drag concorrendo lá dentro. E o que aconteceu foi que a Amazon, que hoje em dia é uma das maiores empresas do mundo, que tá evoluindo bastante dentro do ramo televisivo com a Amazon Prime, ela comprou a série e hoje você encontra as 2 primeiras temporadas dentro da Amazon Prime. E a novidade é que a terceira temporada vai se passar lá dentro e na OutTV do Canadá e vai ser distribuída para 50 países. Infelizmente o Brasil não tá incluso até agora. Era uma coisa que eu ia também até questionar, se o Brasil seria finalmente incluso nessa terceira temporada, mas ainda vamos ter que ficar acompanhando naquele processo de ficar baixando e também fazendo legenda por fansub. Agora que elas estão numa produtora grande, né, a Amazon, a gente pode esperar um orçamento maior, uma produção muito melhor, e as bulê e a própria Wanda já confirmaram isso. E como o Saulo já falou, o cast da terceira temporada tá bem diverso, tem queens famosas dentro, queens que a gente não esperava. Eu vou falar o nome de cada queen e falar um pouquinho sobre ela. Tá na ordem do trailer, caso vocês queiram rever o trailer pra comentar em cima. Nada de boa. O cast da terceira temporada é formado pela Priscilla Chambers. Ela é uma mulher trans e é amiga da Bora. A Madeline Hatter, que ela é mãe da Victoria, da segunda temporada. E ela é a única queen de Nova York dessa terceira temporada. Max Glamour, ela faz umas montações muito coloridas. Ela pinta a pele inteira e ela é glamurosa, mas também consegue ir pro lado da fantasia, principalmente pelo uso de cores. A Hollow Eve é a mulher cis da temporada. Ela, na verdade, se considera não binária, mas ela entende aí essas questões físicas, que é o que ela vai trazer de diferente pro programa. Ela já conversou sobre isso com a Desacerina no programa dela. A Louisiana Porchais, ela é de Louisiana e ela tem uma drag com referências burlescas, assim. Ela é uma diva do mundo invertido, assim. Ela é uma diva do mundo dark. Nós temos aí Iovska, que é uma Queen Tranimal bastante famosa no Instagram. E pra mim foi uma surpresa muito grande ver ela lá dentro, principalmente porque não esperava que ela se desse o trabalho de entrar em uma competição. Mas acho que isso traz um ponto muito importante de que, independente da arte que elas fazem, elas ainda são drags, elas ainda querem competir e mostrar seu trabalho pro mundo. Temos também a Eva Destruction, que era meio que esperado, mas também foi uma surpresa de tão óbvio que poderia ser ela entrar lá dentro. Ela é amiga das bulê já há um certo tempo, e desde o ano passado que ela desistiu de Drag Race, o pessoal meio que esperava que ela fosse tentar a Drácula, e aí ela tá, e eu mal posso esperar pra ver o que ela vai trazer pro programa. Temos também Santa Lucia, que foi a única queen do cast que nunca foi citada em nenhum rumor, então a gente realmente não sabe o que esperar sobre ela. Na minha opinião, ela é a queen mais bonita que a gente tem no Drácula. Ela é muito, muito, muito bonita. Ela faz uma montação um pouco diferente, então visualmente não tem como a gente julgar tanto assim. Ela é um pouco mais basic, um pouco mais pedestre, mas ela traz alguns elementos bem sutis ali de terror. Temos também Violência, Exclamation Point, que não tem nenhuma ligação com a Dax. Ela trabalha bem, ela tem umas performances legais no YouTube e umas mutações bonitas também. Ainda bem, né, que não tem ligação com a Dax, porque a gente viu como é que a Dax foi na 8ª temporada e tipo, né, bitch please. Mas, em compensação, a Dax é a mãe da Violet, campeã da 7ª temporada. Então assim, eu acho que é muito louco esse mundo das famílias drags.
Completando, tipo, a família da Victoria, temos a Dahlia Black, que é filha da Victoria, faz parte da Black House, que já citamos aqui hoje. Ela faz um trabalho muito visual, assim como a Victoria, mas ela traz mais pra um lado fantasia. Ela é uma drag meio élfica, ela usa muita cor neon, ela faz uma segunda íris na maquiagem dela, assim, que fica bem bonito no olho. Então ela é a drag mais Senhor dos Anéis. Já tivemos Chanel na primeira temporada, que sempre tava fantasiada, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Ela traz essa vibe um pouco assim, mas não deixa de ser algo moderno também, o que ela faz, é uma maquiagem bem diferente. E por último, o Drag King London Cider, que é o Drag King mais famoso do mundo, assim, um dos mais seguidos. E eu tô muito curioso pra ver o que ele pode trazer, porque isso abre um leque muito diferente de tudo que a gente já viu, se compararmos que o grande público assiste Drag Race e Drácula. Uma nova porta foi aberta pra oportunidades muito, muito diferentes entrarem. Eu quero saber de vocês, pra quem vocês estão torcendo. Pra mim tá sendo muito difícil, principalmente que a gente não tem spoiler nenhum, a gente não sabe o que esperar. Eu conversei com os fãs de Drácula no nosso Instagram. A maioria tá torcendo pro London, que a grande maioria acha que a St. Lucia vai ser a primeira eliminada. Eu acho que a St. Lucia tem muita carinha de primeira eliminada, mas a Beach Pudding também tinha, então eu não colocaria todas as fichas nela como primeira eliminada. Mas torcer pra alguém, eu acredito que a minha favorita entre elas seja a Iovska. Eu sigo ela há bastante tempo. Mas eu vejo que a Eva Destruction pode ser muito cotada pra ir pra final. A Holla Weave tem um trabalho muito interessante também. E por questões de representatividade, pra ela ser uma mulher cis, ia ser interessante ver ela indo pra final também. E ela é uma performer muito, muito boa. E o London também. Acho que o London, ele já tá entrando aí meio que fan favorite. E da minha parte não vai ser muito diferente, porque o trabalho dele é muito bom, além dele ser o primeiro Drag King competindo. O diferencial do Drácula pra Drag Race é porque a gente não contém nenhum spoiler, então não tem assim como ter uma ideia do que vai acontecer. Mas pelo que eu já vi, só do trailer das Queens, uma que o Gustavo falou que é bem cotada pra ir pra final é a Eva Destruction, porque eu já conheci ela antes mesmo de entrar no programa. E ela tem um número que é muito famoso, que só colocar no YouTube é o primeiro número que aparece, que ela tá vestida de palhaço. Mas a minha torcida, assim, por enquanto, é a Eva, o Landon e a Iovska. Eu não acompanho elas fora, assim, do programa. A única que eu acompanhava mesmo é a Eva Destruction. Mas como não tem spoiler, inicialmente minha torcida vão pra essas três. Aí depois do primeiro episódio posso até mudar de opinião, mas no momento são essas. E eu não tô criando expectativa, como eu já disse, então não vou também agora falar quem que eu torceria pra ver na final ou não, porque eu acho que é muito cedo. Assim como em Drag Race, eu quero assistir a temporada e no decorrer dos desafios e das semanas, eu vou formando aí a minha opinião sobre que eu acho que tem o filth, horror e glamour suficiente pra chegar na final. Então no momento eu não tenho nenhuma expectativa não, mas eu tenho uma expectativa geral de que com esse elenco diverso, a gente tem aí uma competição muito rica e muito bacana de assistir. O que nos resta agora é aguardar e torcer pra que a nova temporada de Drácula seja tudo isso que a gente tá esperando e um pouco mais, porque quanto mais reality drag, melhor. E nada como reality que é diferente do convencional e que sempre nos mostra que a arte drag não tem limites. Então vamos aí na torcida, esperar que na estreia a gente já tenha um pouco da atmosfera de como será a nova temporada. E a gente que adora esse reality tem esperança de que vamos ter aí uma temporada muito legal, com exterminations ainda mais pesados e mais divertidos de assistir, como foram nas últimas 2 temporadas. Esse foi mais um Batendo Cabelo com o Rod Saulete, que quem falou foi o Saulo. Aqui foi o Gustavo. E aqui foi o Rod. Também não deixa de seguir a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é @BCRodSaulete com 2 L's. E é isso, até a próxima, beijão.